acho que é aula 7? Matemática? É uma aula intermediária, a gente vai falar sobre sistema de equações. Por quê? Porque a gente vai começar a falar de intersecções de gráficos e a gente precisa ter essa ferramenta. O que é um sistema de equações? É quando eu tenho um negócio assim, ó. Eu tenho essa barra. Sempre que você vê essa barra, tem gente que usa chaves. Eu não acho que fica legal. A barra também é mais comum. Você tem uma barra e aqui você tem uma equação. Você tem A igual a B, C igual a D. Você pode inclusive repetir A igual a H. Você pode ter quantas você quiser. Quantas você quiser. Mas a gente vai falar só de duas porque é o que interessa. Quais são os requisitos para você conseguir resolver esse sisteminha de equações? Você precisa ter duas incógnitas e duas equações, no mínimo. Então, se você tiver duas incógnitas, 3 equações, dá para resolver. Se você tiver duas incógnitas, 4 equações, dá para resolver. Se você tiver duas incógnitas e 2 equações, dá para resolver, tá bom? Se você tiver 3 incógnitas e 3 equações, dá para resolver. 3 incógnitas e 2 equações, não dá para resolver. Bom, aqui eu acho mais fácil dar um exemplo, né, normal. Eu tenho as incógnitas mais comuns são x, y, z, w, i, j, k, enfim. Vamos lá. Eu tenho aqui x menos 7 é igual a y mais 8. E eu tenho que x sobre y é igual a 9. Tá bom? É esse tipo. Basicamente você tem duas letrinhas e duas equações. Bom, como é que você resolve? Tem vários jeitos. A gente só precisa de um jeito. Porque é o que funciona. Quer dizer, funciona para todas as equações. Em teoria é para funcionar para todas as equações. Para todos os sistemas de equações. E eu não estou preocupado com velocidade. Se você quer velocidade, vai procurar aí sistema de equações no YouTube. Porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, sinceramente. Mas vamos lá. Qual é o que a gente vai usar? Qual é o que você vai aprender? É a substituição de variável. Substituição de incógnita. Eu prefiro incógnita porque pode ser que haja uma variável que não seja incógnita. Enfim. Eu tenho o x e eu tenho o y. Quer dizer, variável pode é sinônimo de incógnita. Eu acho que é. Enfim, dane-se. Ó, tenho x menos 7 e y mais 8. Tenho x, y igual a 9. O que eu vou usar? Eu vou isolar o x aqui e conseguir o x em função de y. Como assim? Eu vou passar o 7 para o outro lado, x vai ficar y mais 15. Quando tem uma variável de um lado e todas as outras do outro, quando tem uma incógnita de um lado e todas as outras do outro, você fala x em função das outras incógnitas. X em função de y. Tá bom? Bom, se x é isso, eu posso substituir ele aqui, não posso? Eu posso colocar y mais 15 sobre y é igual a 9. Sempre você vai trazer essas equações. X é igual a y mais 15. Porque senão a gente não consegue conectar o valor de y com o valor de x, né? X é igual a y mais 15. Passar o y multiplicando, vai ficar y mais 15 é igual a 9y. Aqui eu tenho uma incógnita, uma equação, então dá para resolver. Isso vai dar y é igual a 15 sobre 8. O x é justamente
y mais 15, né? Se y é 15 sobre 8, eu posso substituir ele aqui. Então vai ficar x é igual a 15 sobre 8, que é a mesma coisa que o y. Como o y e 15 sobre 8 são a mesma coisa, eles são intercambiáveis, eu posso botar ele aqui. Mais 15. 15 vezes 8 dá 120. 120 mais 15 dá 135 sobre 8. Bom, caso o enunciado que mandou esse sistema de equações estivesse falando resolva, você vai ter que botar o conjunto verdade. E aí que vem o problema. Como dizer quem é o x e quem é o y? Se eu fizer 135, 8, 15, 8, o corretor pode olhar e falar, tá, mas quem é o x e quem é o y? Que ele pode estar aqui é errado. Então, como é que você faz? Bom, você tem que usar uma convenção. Uma convenção é uma coisa que todo mundo aceita para não ter confusão. Qual é a convenção? Você faz um par ordenado. Se tiver mais incógnitas, eu acho que você tem que fazer... Não sei o nome do outro, mas colocar elas em ordem alfabética. Par ordenado. O x vem antes do y. Pera, a x, y, né? O x vem antes do y. Então, vem o x antes, 135 sobre 8, e o y depois. Em um par ordenado. Perfeito. Mas, tem um porém. Esses aqui, é quando você deu sorte. Pode ser que o sistema que você tenha seja complicado. Então, vamos relembrar. Como é o método que eu usei? Eu tenho duas incógnitas e duas equações. Eu isolo uma das incógnitas em uma das equações e substituo o valor dela na outra. Então, eu tenho x mais y igual a a. Aí vai ficar x igual a menos y. Eu tenho x e o valor dele intercambiáveis. Eu tenho x e um valor em função das outras incógnitas que eu posso trocar, substituir. Então eu pego esse valor do x que eu achei, esse valor que está do outro lado da equação, depois de eu isolar o x, substituo na de baixo. Na de baixo é para eu ficar com apenas uma incógnita, porque o x agora está em função da outra incógnita. Então vai ficar daquele jeito mesmo, vai ficar só em y. Aí você resolve, acha o valor para aquela e substitui lá em cima, naquelas primeiras equações, ou numa que você conseguiu depois. Entendeu? O princípio é que sempre tudo tem que continuar sendo verdade. Não importa as transformações que você faça. Então vamos lá. Mas pode ter um problema. Você pode encontrar um problema. Vamos fazer x². Calma. Ok. Ó. X² y menos 5xy² mais 6y. Tom, tom, tom. Igual a zero. E agora, hein? E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Embaixo eu tenho que ter outra equação para conseguir resolver, né? Outra equação, x mais y é igual a 8. Fica legal. E agora, como é que eu faço? Se você tentar isolar isso, você vai tentar muito, mas muito, mas muito. Aqui daria para você dividir todo mundo por y. Só que aí... Vamos fingir. Vai ficar feio. Nossa, vai ficar muito feio. Não. Tudo bem. Aqui. Tá? Então vamos lá. Você vai tentar muito isolar. Você vai tentar muito. E pode até conseguir. Só que vai ter alguns casos que você não vai. E o que vai te atrapalhar nesses casos? Isso aqui. Ou isso aqui. Duas incógnitas
multiplicando uma a outra. E aí, cara, pera aí. Tá. E aí vai ficar muito difícil de isolar se você não tiver uma ideia. Quando a gente isola o x, lembra quando a gente isolou o x ali e deixou em função de y? A gente estava tratando o y como se fosse uma coisa qualquer, como se estivesse resolvendo o x, uma equação para x, e tratado o y como se fosse um número, né? E se eu fizer isso aqui também? Tá? Se eu achar o valor de x em relação a y, tratando o y como um número, como uma constante. Eu acho que se eu escrever vai ficar melhor. Não, tá bom. Eu vou tratar y como um número. Então, eu tenho yx² menos 5y² x mais 6 igual a 0. Se eu tratar ele como um número, aqui ele vai ser igual ao azinho. Esse menos 5y vai ser o b. E aqui vai ser o c, na equação do segundo grau. Vamos usar o básico. O delta vai ser... Nossa! Isso aqui? Não. E aqui bota o quadrado. Tá bom. Aqui quadrado. Ai, desculpa, eu tava mudando a equação, porque senão vai ficar muito feio. Então vai ficar menos 5y ao quadrado menos 4 AC. O A é y. Então, é y². Então, y² e o C é 6. 6. Isso vai ficar 25y² menos 24y². Bom, foi proposital. Você viu o tanto de vezes que eu alterei a equação. Deixar isso bonitinho. Vai ficar 1y². Como é a fórmula de Bhaskara mesmo? Então o x, que a gente está tentando descobrir x em função de y, esse método consiste basicamente em achar uma incógnita em função da outra, substituir ela na outra equação, achar o valor de uma das incógnitas e substituir de volta. Entendeu? Acho que dá para entender. Então, x vai ser menos b, que é isso aqui. É menos 5y, o b é menos 5y, né? Mais ou menos raiz de 1y². 1y² sobre 2a. Então, 2y². Então vai ficar x é igual, isso aqui dá 1y, né? X é igual a 5y mais ou menos y sobre 2y². Dá para dividir todo mundo por y, vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2y. Legal, né? Então, x é igual 5 mais y dá 6 sobre 2y, 3 sobre 2y. Ou x é igual a 2 sobre y. Opa, aqui não é... Isso aí. Nossa, que bagunça, né? Então vamos continuar. Deixar só essas conclusõezinhas. Basicamente, eu apliquei um Bhaskara tratando o y como um número. Isso é muito importante. Você vai apanhar muito se você não souber tratar uma incógnita como constante. Tá bom? Muito. Então, eu tenho dois valores para x. Então, como é que funciona? Bom, esse eu vou chamar de caso A. E esse eu vou chamar de caso
B. Certo? Então, caso A. Eu tenho x é igual a 3 sobre y, eu vou substituir o x aqui. E 3 sobre y mais y é igual a 8. Caso B, eu tenho x é igual a 2 sobre y e vamos substituir 2 sobre y mais y é igual a 8. Vamos resolver, né? Aqui multiplica todo mundo por y. Vai ficar y quadrado, eu já vou passar o 8 para o outro lado, vai ficar menos 8y, mais 3 é igual a 0. Então, se eu multiplicar todo mundo por y, vai ficar 3 mais y quadrado igual a 8y. Passo o 8 para o outro lado, tá bom? E aqui eu vou deixar essa equação de lado, depois a gente joga aqui. Então, é mais fácil, é mais bonito. Né? Você tem esse poder porque todas as equações que eu estou botando aqui são verdadeiras, então posso usar qualquer uma delas. Aqui a mesma lógica. Y quadrado menos 8y mais 2 igual a 0. Não! Vamos ver. Aqui eu vou usar uma técnicazinha que você não precisa saber, que é soma e produto. Para resolver isso mais rápido, porque eu estou de saco cheio de resolver a equação. Então vamos lá. A soma dá 8, a multiplicação dá 3. A soma dá 8, a multiplicação dá 3. A soma dá 8, a multiplicação dá 3. A soma dá 8, a multiplicação da fração. Tá bom. Esse aqui, a soma da 8 a multiplicação da fração também. Que bosta. Que porcaria. Falei palavrão sem querer, desculpa. Aqui fica y é igual a 8 mais ou menos raiz de 64 menos 4ac menos 12 sobre 2. Isso aqui vai ficar 64 menos 12 dá 52, que é 4 vezes 13. Então isso aqui fica 2 raiz de 13. Então y é igual a 4 mais ou menos raiz de 13. Isso aqui é no caso A. Não se esqueça. E no caso B? No caso B, vamos calcular. Bom, no caso B, eu tenho y é igual a 8 mais ou menos raiz de 64 menos 8 sobre 2. 64 menos 8 é 56, que é 14 vezes 4. Então vai ficar 8 mais ou menos 2 raiz de 14 sobre 2. Então o y vai ser mais ou menos... Opa! Vai ser 4 mais ou menos raiz de 14. Legal? Então vamos botar aqui embaixinho, bonito. Ficar y é igual a 4 mais ou menos raiz de 14. Você tem que se acostumar a lidar com números feinhos assim, tá bom? Pelo menos você não está lidando com vírgula. Isso aqui é pro caso B, não vamos nos esquecer disso. Legal, agora eu tenho
os valores de y e y. Então eu vou substituir aqui. Então vamos lá. Eu vou apagar essa parte. Então vamos lá. Caso A, eu vou ter x mais o valor do caso A com o mais. 4 mais raiz de 13 é igual a 8. Ou, isso aqui não é mais ou menos, significa que as duas possibilidades são verdadeiras. Significa que eu tenho que substituir as duas aqui. Então vai ficar x mais 4 menos raiz de 13 é igual a 8. Então vai ficar x é igual a 4 menos raiz de 13. X é igual a 4 mais raiz de 13. Então, já vamos formar um conjunto verdade aqui, ó. Conjunto verdade, a gente já tem os dois primeiros pares, né? Então vai ficar quando o x é 4 menos raiz de 13, 4 menos raiz de 13, o y é 4 mais raiz de 13, porque foi daqui que eu vim pra cá e esse veio pra cá, né? Então, o y é 4 mais raiz de 13. Agora, outro par ordenado, porque eu tenho dois pontos, dois conjuntos, um com o y com um menos, o outro com o y com mais. E aí eu consegui dois x's diferentes, então eu preciso de dois pares. Então eu vou ter aqui 4 mais raiz de 13, 4 menos raiz de 13. Vamos fazer por caso B. Nossa, bem grande, né? Você pode ter quantos pares ordenados você quiser, né? Pode ser que você chegue num negócio tipo 1 igual a 1. E aí o que isso significa? Isso significa que os gráficos, eles são um em cima do outro. Para todos os pontos, o sistema de equações é verdade. Pode ser que você chegue em 2 igual a 1. Uma contradição. Isso significa que os gráficos eles não se tocam em nenhum momento. Que o sistema de equações não tem solução. Quando fica 1 igual a 1, para todos os pares x, y, tem uma solução. Entendeu? Vamos lá. Caso B. Vai ficar caso B. Vai ficar x mais 4 mais raiz de 14 igual a 8. X mais 4 menos raiz de 14 igual a 8. Você já viu essa história antes. Vai ficar x é igual a 4 menos raiz de 14. X é igual a 4 mais raiz de 14. Então, vamos colocar os pontos aqui. Este está ligado a este está ligado a este. Então, quando o x é 4 menos raiz de 14, para eu chegar nesse resultado, o y teve que ser 4 mais raiz de 14. Outro ponto, quando o x é 4 mais raiz de 14, o y teve que ser 4 menos raiz de 14. Acabou, conjunto verdade. Uma última revisão de qual é o método que você vai usar no sistema de equações. O método é o seguinte. Você tem x, blá 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 blá, y é igual a blá blá blá, x, blá blá blá, y, né? E aqui você vai ter x, blá blá blá, y, blá blá blá, igual a x
x, blá, 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 y, né? É mais ou menos isso. Não é? Você vai ter, no pior dos casos é isso, pode ser que você só tenha x e y de um lado, pode ser que já esteja isolado. E o que você vai fazer? Na primeira equação você vai isolar o x. Então eu vou passar o y para o outro lado. E esse x vai para esse. Você vai isolar o x. Vai ficar x igual blá 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 y. Certo? E aí, como você já tem o valor do x, você vai substituir nessa equação de baixo. Vai ficar blá 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 y, blá 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 y. Aqui, ó. Eu só estou substituindo o valor de x. Blá 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 y, blá blá y. Né? Só substituir. Pode conferir. E aí o que acontece? Como eu só tenho y nessas, eu consigo descobrir o valor de y, independente de x. Então aqui embaixo eu vou chegar a x e y igual blá 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 blá. E aí, como tem o valor de x, baseado em y aqui, e eu já tenho o valor de y, vai ficar x igual a blá 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 blá. Entendeu? É tipo isso, você substituir ali e ver o valor de x. Muito obrigado por ter comparecido a esta aula. Até mais.